Ian, o que mudou no carnaval de um ano para o outro, cara? A gente já falou tantas vezes, né? Enfim, né? O que muda, mudou, né? Porque o bloco para existir, ele tem que estar no local público, porque a graça é essa. E local público às vezes é um problema, porque vou ter que falar com a EPTC, com a polícia, com a prefeitura, não, verdade, aí muda a prefeitura, tem que ter a compreensão dos vizinhos. Os vizinhos, enfim. Como é que tá a situação? O que mudou é que a gente ainda não tem um plano de longo prazo. Então a gente não consegue. É todo ano o que a gente vai conseguir para o ano que vem. O que a gente vai ter, isso em relação por exemplo, ao desfile de blocos, Ian. Blocos como um todo. Então, por exemplo, não tem a rubrica própria de fomenta blocos dentro do orçamento. Então, a gente tem que contar com emendas ou o orçamento geral e talvez tenha um edital, ou ninguém sabe se vai ser um edital, ou vai contratar uma terceirizada que vai fazer. Então, não existe um plano de longo prazo para o carnaval. Isso não muda. Então, esse ano que mudou é que foi montada uma comissão de blocos que convenceu a prefeitura a ter um edital para montar circuitos. Foram 7 circuitos contemplados e a ProBloco foi contemplada com na Orla e foi contratada como produtora executiva de outros 2 circuitos. Então a gente juntou todo mundo até para diminuir quantos custos. Blocos, só para a gente ter uma ideia. São cerca de 80 blocos no geral. A gente está gestionando aqui em Porto Alegre. A gente está gestionando aí a saída de 35 em 7 datas. Então a ProBloco tá organiza 35. Só para comparar, mais de 500 blocos vão ir para rua em São Paulo, capital. Só pra gente ter uma ideia, assim, né? Porto Alegre tá com 80, acho que uma regra de 3 aí tem um parelho, né? Hoje a gente tem uma dificuldade em Porto Alegre que é para conseguir financiamento privado para blocos, porque você não tem certeza de data de saída, de local, você não vai conseguir. Por isso que seria importante esse planejamento que tu cita, né? De você poder ter um regramento próprio. Por exemplo, temos casos como hoje recolheu o estandarte o Galo de Porto, que era um bloco bem grande de Porto Alegre, mas ele recolheu o estandarte porque chegou na véspera do evento, ele com financiamento direto de Pernambuco para sair, e cancelaram, que falou, a gente não sabe se vai sair ou não, aí cancelaram o patrocínio. Então essa incerteza, essa falta de política pública atrapalha bastante, a gente nunca sabe, é executivo. Diogo tá aqui que sabe que também já teve alguns problemas com saída. Eu agora solicitei, aí já primeira mão assim, fora do circuito oficial tem a saída da Trucutá dia 23 de março, a gente mais uma vez foi usado e propomos publicamente fazer na Oswaldo Aranha. E já tomamos o não. Já tomamos o não, falou, não tem como. Estamos tentando agora fazer uma ameação, sai da Araújo, pega na contramão a Setembrina, acaba na Redenção, mas por que não? Por que as principais ruas de Porto Alegre não podem servir ao carnaval? Porque essa Aliás, essa é uma discussão importante, porque Porto Alegre tem não só para o carnaval, mas sempre que tem que fechar alguma rua para fazer qualquer que seja. Eu lembro de um circuito de Fórmula 1, não a Fórmula 1, claro, né? Mas de um evento que. E aí fecharam algumas ruas. Meu Deus, foi uma revolução, porque as pessoas ficaram muito bravas. E o Potter disse: gente, Nova York fecha ruas. Todo dia para gravar alguma coisa. Para gravar um filme. Mas qual costuma ser o argumento? Essa é a minha dúvida, e para não deixar no Oswaldo Aranha, por exemplo, é por causa da grande concentração de moradores? O argumento foi trânsito. O mesmo da Fórmula 1 lá, então, aquela. Assim, como é que eu vou fazer como morador? Bom, acho que a gente pode negociar. A gente pensa uma cidade como o Rio de Janeiro, que é voltada pro carnaval, a lógica lá é invertida. Então você já tem um regulamento onde você consegue captar dinheiro para pagar os transtornos que a prefeitura tem com os fechamentos das vias. Então, eles conseguem, dentro do edital, que é do patrocínio oficial, das marcas que patrocinam o carnaval, você já tem lá toda a regra de banheiro químico, de proteção de patrimônio, que é um debate que nem iniciou aqui no Rio Grande do Sul ainda, mas lá, por exemplo, você tem um caderno com a lista de patrimônios públicos, estátuas que têm que ser protegidas durante o carnaval, subgrade, proteger. Então, tudo isso, e principalmente o fechamento das ruas, já é estabelecido. Então você consegue administrar. O debate agora, você tem que querer fazer política. Porto Alegre tem um ponto interessante, que é o seguinte, o carnaval surge na região central da cidade, né? Na Ilhota, no Areal da Baronesa, na Colônia Africana. E aos poucos ele vai sendo, vou usar uma expressão forte aqui, mas sendo expulso para fora, né? Então as próprias escolas de samba desfilavam até 2003, Diogo, na Augusto de Carvalho, ou na Perimetral, né? E foram pro Porto Seco. Disseram que pro Porto Seco ia aí também o desfile Farroupilha, lembra? 7 de setembro não foi, ficaram só as escolas de samba lá, né? E o próprio, a Banda da Saldanha
quando saía aqui, né? Na Érico. Exatamente. Na Ela Érico saía Veríssimo. na Rua Saldanha e Marinho, Getúlio Vargas. Na Getúlio. Né? Hoje é impossível, seria impossível fazer Quando isso. sai lá na Edivaldo, né? Sai na Edivaldo Pereira Paiva, da pista de skate até a nossa sede na Padre Cacique. Que é mais afastado. Nós estamos, né? Tá na ponta da cidade. É mas pro mais Rio, afastado, né? mas mesmo assim a repressão é grande.